Evangelho, quarta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 30ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja no mundo celebra a solenidade de todos os santos. Entretanto, a nossa Conferência Episcopal no Brasil tem a possibilidade, e assim o fez, de transferir a celebração para o domingo seguinte, a fim de que o maior número de fiéis possa participar da solenidade. No Brasil, o Dia de Todos os Santos não permaneceu como feriado civil. Foi dada a prioridade, por uma questão da devoção do povo de Deus, ao Dia de Finados. Então amanhã nós temos o feriado no Brasil. Por isso a celebração de Finados ela não é transferida, mas a solenidade de Todos os Santos, para que se cumpra o preceito de participação, ela vem transferida para o domingo. Na Europa, ao contrário, como a maioria dos países, pelo menos a Itália, Portugal e acredito que os demais países da Europa mantêm a solenidade de Todos os Santos. Então hoje é feriado nacional na Itália e em boa parte dos países da União Europeia. Sendo que amanhã, por exemplo, é um dia comum, não é feriado. As pessoas fazem a visita aos seus entes falecidos dentro da disponibilidade do dia. Mas aqui tem uma outra particularidade que é muito interessante. As pessoas, sobretudo nos centros urbanos menores, né, uma capital como Roma, tem, mas eu não vejo com tanta frequência. Mas nos países, por exemplo, ou nos pequenos municípios do interior da Itália, é muito frequente que regularmente as famílias visitem os seus falecidos. Olha que bonito. Elas vão regularmente até o túmulo das pessoas falecidas a cuidar da troca das plantas, troca dos arranjos, da ornamentação. E em muitas cidades, quando a gente passa na frente dos cemitérios, eles são tão iluminados e tão cheios de cores por conta das plantas e dos ornamentos que são ali colocados, que traz de fato uma experiência de paz e de vida muito forte para aqueles como eu que são de fora, que passam e veem aquele lugar tão iluminado e tão agradável, sabe? Durante a noite. Bem diferente da nossa forma, sobretudo nas cidades grandes, de ter a memória dos nossos falecidos. Né? Então isso foi algo que me chamou muita atenção. Uma outra experiência, a gente vai ter amanhã a oportunidade de trabalhar no Dia de Finados, esse tema, foi quando na Sicília eu aprendi uma tradição antiga da preparação dos doces para o Dia de Todos os Santos.
Então, quando chega o período do dia dos falecidos, né, mas na festa que antecede, que é a solenidade de Todos os Santos, as crianças encontram doces espalhados pela casa. É como se fosse uma caça ao tesouro, né? Então, por quê? Aqueles doces foram oferecidos pelos falecidos. É uma experiência muito interessante, porque era uma forma de educar os pequenos ao amor e à devoção pelas pessoas falecidas da família. Mas de que modo, Padre Fábio? De que eles intercedem por nós e pensam em nós. Então, a ideia de que a vovó, o vovô, os que partiram, né, eles estão juntos de Deus e no dia de Todos os Santos, eles intercedendo por nós, fazem esse favor, esse cuidado, né, de providenciar um dom de alegria para eles. E dessa forma, no dia 2, o dia de finados, os pais iam com as crianças até o cemitério fazer as orações junto ao túmulo dos entes falecidos. E as crianças nesse dia acompanhavam os pais para ajudar na ornamentação, no cuidado e para rezar o terço ou então para rezar em sufrágio às almas. Dessa forma, a tradição de oração pelos mortos, a oferta de sufrágio pelas almas dos falecidos, ela permanece ainda muito forte na sequência das gerações. Educar a ideia daqueles que partiram para junto de Deus e pedem os bens e os dons dos céus por nós. E também intercedem pelas nossas necessidades mais simples, como as necessidades materiais, a fim de que não nos falte o sorriso e as bênçãos de Deus. E o que nós fazemos? Temos por ele um gesto de gratidão. E vamos ao lugar da memória deles para oferecer orações de sufrágio e levantar aos céus uma prece de agradecimento a Deus pela vida deles. E, como a gente costuma dizer no Brasil, que Papai do Céu os tenha com muito carinho na sua companhia. A morte não é vista como uma tragédia, não é retirada da experiência da vida cotidiana. Pelo contrário, ela é santificada à luz da fé. De maneira que não é mais o sinal de uma separação definitiva, mas de uma comunhão que se estende sobre uma realidade que vai para além desse tempo, mostrando que a vida que segue para a eternidade, ela tem um itinerário, e não só isso, tem aqueles que nos precedem e nos esperam, e tem aqueles que aqui estão e olham por aqueles que partem, de maneira que a comunhão não se rompe em momento nenhum, e o coração da família permanece unido. Então, quando eu soube dessa tradição, foi mais uma coisa que me deu tanta alegria de compreender como o ensinamento dos antigos é cheio de sinais e de grande instrução humana. Né? Hoje nós vemos no Evangelho, então, o Evangelho de Todos os Santos está no próximo domingo, no dia 5, né? O 31º domingo vai dar espaço à celebração da solenidade, e hoje no Evangelho nós ouvimos a continuação da meditação do 13º capítulo de São Lucas. E alguém pergunta a Jesus se são poucos aqueles que se salvam. Jesus nos fala duas coisas que não podemos ignorar. A primeira é que a salvação supõe um esforço de nossa parte. E olha agora tudo isso que eu falei para vocês, essa educação, né, que os antigos na região da Sicília têm em relação às crianças a respeito dos falecidos, uma educação que nos ajuda a perseverar na fé, a saber estabelecer o esforço, o compromisso que é justo no horizonte da vida eterna que nos espera. Então olha que significativo, né? O que está sendo apresentado. Aqueles que permanecem, rezam, oferecem o sufrágio, oferecem um ato de gratidão e amor
em oração de sufrágio por aqueles que partem. Ou seja, ajuda os que partem a se esforçarem, ou seja, a perseverarem, a permanecerem firmes. Da mesma forma, aqueles que partem não deixam o esforço ou o cuidado por aqueles que ainda estão aqui perseverando. Como é bom saber, quando o Senhor nos diz que é necessário um esforço, ou seja, é necessária a aplicação da nossa vontade com a orientação do nosso querer e do nosso agir para a fé que recebemos e professamos, e que nós somos ajudados por Deus. Ajudados pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, por aqueles que estão à nossa volta. Hoje, na primeira leitura da carta aos Romanos, São Paulo vai escrever sobre o socorro do Espírito Santo em nossa fraqueza, porque não sabemos pedir como convém, o Espírito Santo, ele intercede em nós. E depois, na sequência do texto, São Paulo vai falar sobre essa aliança de amor no Espírito. Como é bom saber que é necessário esforçarmos-nos e que muitas vezes vai ser sob grande fadiga e sob grande dificuldade esse esforço, mas não estaremos sozinhos, porque a Igreja intercede por nós e vem em nosso socorro. Não tenha medo de empenhar sua vida por Cristo e no amor ao próximo, por mais esforço que isso exija de você. Porque a Igreja se levanta por você e o Senhor colocará os seus anjos, os seus santos e os seus irmãos, aqueles que ainda estão perseverando no caminho da santidade, ao seu lado, para que não venha menos esse empenho que Ele está pedindo e que é necessário na nossa participação no plano de salvação. Então esse é o primeiro ensinamento de hoje e a explicação que eu dei antes, contando essa pequenina tradição da Sicília, é para poder agregar mais um elemento à percepção desse esforço e nos chamar a esse compromisso, né? Porque amanhã falaremos do Dia de Finados e cada vez mais a gente percebe que as gerações atuais tentam esconder a morte das novas gerações, impedir que as crianças tenham contato com essa verdade da nossa experiência de vida, ou de transformá-la sempre de uma maneira muito amena e branda, quando na verdade nós temos os elementos da fé e o testemunho daqueles que nos precederam em ensinamentos fabulosos e muito bem consistentes para lidar com o sofrimento e a morte, ou seja, respostas de fé muito bem elaboradas para lidarmos com isso. E elas vêm de onde? Do testemunho da santidade de nossos irmãos e irmãs. O testemunho da comunhão dos santos. O segundo ponto que o Senhor nos fala hoje no Evangelho é que, deixa o padre pegar aqui, que eu tenho um texto novamente. Após ele falar a respeito de todo o esforço possível para que possamos entrar e tomar parte, ele vai falar de uma outra verdade, que o chamado à santidade, o chamado a estar na companhia de Deus, o chamado à salvação, ele foi oferecido por todos, por todos. Oh, meu irmão e minha irmã, às vezes a gente olha um irmão nosso e fala, Jesus do céu, ele está tão longe da salvação. Mas ouvindo o Evangelho de hoje, a frase que deve vir em seguida a essa constatação é, Senhor, o que eu posso fazer por ele? Para que ele esteja mais perto. O que eu posso fazer por ele, Senhor? Para ajudá-lo nesse esforço que ele precisa fazer, mas está ainda
tão adormecido. Constatar que um irmão nosso está longe da salvação, meus irmãos, é apenas um primeiro passo que na caridade, por obra do Espírito Santo, o Senhor nos permite fazer. Ou seja, nos permite dar, esse passo. Para que a gente, compreendendo o que o Senhor nos fala, mas sobretudo o coração eucarístico de nosso Senhor e o seu sacrifício de amor por nós, estando unidos a Ele e vendo o testemunho daqueles que nos precederam, os santos, nós possamos completar dizendo: e o que eu posso fazer por Ele, para Ele estar mais próximo? Esse meu irmão está tão longe da salvação, meu Senhor. O que eu posso fazer por ele, Jesus, para ele estar mais próximo? Muitas vezes, com impiedade, nosso coração se deixa ser levado, e quando constatamos que um irmão nosso está muito longe da salvação, porque ainda continua uma pessoa extremamente embebida em pecados, ou seja, às vezes com um coração orgulhoso, com uma indiferença enorme em relação a Deus, as coisas sagradas, ainda continua violento, promotor de intrigas, de confusões, arrastando rancores e fazendo mal, a gente diz para aquela pessoa: não tem mais jeito, ou então a gente simplesmente se afasta, balançando a cabeça e dizendo: deixa para lá, que esse daí não tem mais o que fazer, não vale a pena fazer alguma coisa por ele, porque ele só faz o que não presta. Porém, o coração do teu Senhor, que é bom e misericordioso, espera pela conversão desse filho, se esforça pela conversão desse filho, a fim de que ele não seja um daqueles que se perdem, pois o Senhor também falou de maneira muito clara, Muitos procurarão e não encontrarão. Baterão, não será aberta. Então significa que o inferno não está vazio. Mas o coração do Senhor sofre pela situação desse filho. E se o coração do teu Senhor sofre pela situação desse filho, e se você, em consciência sobre a sua própria vida, entende que o esforço que precisa ser feito é muito grande, ao ver a condição em que se encontra esse seu irmão, você consegue então entender o quanto ele precisa de ajuda e de socorro para conseguir, pois a situação em que ele se encontra é por demais lastimável e grave. E aí é aquele momento que, olhando a misericórdia de Deus por nós e fazendo memória dessa misericórdia, a gente diz: meu Deus do céu, essa pessoa está numa completa condição de desgraça. Senhor Jesus, o que eu posso fazer para ajudá-la? O que eu posso fazer para que ela saia de lá? O que eu posso fazer, meu Jesus, para que ela não se perca? Muitas vezes vai ser possível intervir até de maneira prática sobre a vida imediata da pessoa, mas em outros momentos não, meu irmão. A proximidade não vai ser possível ou até mesmo não vai ser recomendada em alguns casos onde existe uma gravidade de violência ou de ameaça direta e física. Mas a gente pode fazer muito com os nossos joelhos por terra, com a oração frequente, com a oferta de sacrifícios, de penitência, de orações de reparação. Assim como os pequeninos, eu falei lá, às vezes dos avós, eles só recolheram a boa parte da história. Mas os pais deles, que foram os filhos, desses avós, talvez tenham recolhido uma parte da história não tão bonita assim, onde o pai e a mãe não eram pessoas tão boazinhas assim e que não fizeram tanto bem na vida deles, como procuraram fazer na vida dos netos. E às vezes, para esses pais, rezar pelos avós das crianças que são seus pais, que faleceram, se torna algo mais difícil.
mas procuram fazer com o esforço que custa a oração de sufrágio por eles. Mas ao educarem seus filhos nessa santa educação da oração pelos mortos, recordando o bem que os avós fizeram por eles, os seus corações de netos, com maior liberdade, rezarão com maior afinco pelos seus avós e completarão no coração dos pais a força necessária para conseguirem oferecer, mesmo marcados pelas memórias do passado, uma oração de súplica a Deus e de misericórdia pelas necessidades dos pais falecidos. Vê como o Senhor se faz socorro por nós. Cuidar das tradições religiosas é uma forma de integrar o coração entre as gerações. O que uma geração talvez não consiga fazer com tanta eficácia, porque ainda tem as marcas muito vivas das dores do que aconteceu, nesse caso são os pais em relação aos avós falecidos, pode ser sustentada, se mantida a tradição religiosa por aquela geração que está vindo, que é a geração dos netos, que ao rezarem pelos avós, eles que não trazem as marcas, as feridas do relacionamento que viveram seus pais, rezam com uma doçura maior de coração, e essa doçura de coração vai sustentar seus pais. Essa doçura de coração, na hora de rezar pelos avós, vai sustentar seus pais, que talvez tenham vivido tantas feridas, né? A permanecerem amando e aplicando-se num esforço de amor, de intercessão por eles. Bendito seja Deus por todos os dons e tradições que a Igreja nos oferece, porque através deles vivemos a comunhão dos santos e temos a chance de celebrar as alegrias que nosso Senhor nos fala em continuação no Evangelho. Fomos conhecidos e reconhecidos pelo Senhor, pelo dono da casa que entrou e abriu a porta para nos receber, porque nos amamos uns aos outros. E quando era difícil praticar esse amor, o Senhor colocou ao nosso lado aquele que nos ajudasse a conseguir permanecer amando. E assim muitos netos foram por seus pais em relação a seus avós, esse socorro de amor. Assim como muitos pais foram um socorro de amor em favor de seus filhos, educando-os no caminho da fé. Assim como muitos homens e mulheres foram um socorro de amor na nossa vida ao interceder por nós, diretamente ou indiretamente. Em que sentido, diretamente e indiretamente? Aqueles que conhecíamos, que conhecemos e que rezaram por nós, e aqueles, como falávamos outro dia, que nós não conhecemos, mas que rezavam por todas as pessoas em aflição e em dificuldade, e que talvez naquele dia você era uma dessas. E as orações daquele homem, daquela mulher, do coração justo, bondoso e cheio de caridade, numa outra parte do mundo, completamente distante, que intercedia ardentemente por esse socorro, a oração dele, o Senhor a recebeu em seu favor e veio em teu socorro sob a intercessão dele. E aquele irmão, irmã, que você não vai nem saber o nome, ele estava ali, participou da tua história de vida. Foi força de Deus por você, para que você conseguisse ser santo e se tornar um homem e uma mulher mais de Deus e levar sua família consigo. Bendito seja o nome do Senhor pela comunhão dos santos que acontece continuamente no meio de nós e é um tesouro de vida para todos nós. E que com a alegria do Evangelho de hoje, nesse itinerário até, a grande celebração do próximo domingo, possa se aquecer ainda mais em nossos corações essa certeza desse grande bem espiritual e dessa grande alegria celeste que é a comunhão dos santos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha do céu e da terra,
e pela intercessão de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.